Olá, meu amigo, minha amiga. Esse ano de 2026 será um ano muito importante para a história do nosso país e será um ano muito importante também para a vida no planeta. Isso porque uma eleição aqui no Brasil, ela definirá os rumos do nosso país, que é muito grande, é estratégico, é um país que tem um peso em muitas coisas que acontecem no mundo. E também neste ano nós teremos uma série de eleições em outras partes do mundo, eleições nos Estados Unidos, e estamos em meio a muitos conflitos. Você, quando está abrindo os jornais ou vai para as redes sociais, você sente certamente uma certa angústia, porque você está vendo uma série de assuntos que não são os assuntos principais que interessam a nossa realidade aqui no Brasil. Nós estamos vendo o tempo todo Banco Master para um lado, Banco Master para o outro, Ivorcaro, e Toffoli, e a vida do ministro Alexandre de Moraes, e a Suprema Corte, e já tinham para um lado, já tinham para o outro. Enfim, muitos assuntos que deveriam ser tratados de uma forma racional, num debate sério, e outros assuntos que deveriam ser tratados apenas na esfera policial, acabam sendo o foco principal das atenções aqui no Brasil. Então, esse ano, essa eleição aqui no Brasil será fundamental. Eu vou trazer aqui para vocês alguns elementos, algumas coisas que conectam a nossa realidade, coisas que estão sendo escamoteadas, alertas fundamentais para se fazer aos eleitores aqui no nosso país, para mostrar de que lado estão criminosos aqui, criminosos associados a mega criminosos, a gangster fora do nosso país. E vou mostrar aqui para vocês cenas muito interessantes que pouquíssimas pessoas viram no Brasil. Qual era a percepção, aquilo que falava o Marco Rubio, secretário, braço direito hoje de Trump, sobre Donald Trump. O que aconteceu? Será que aquele personagem que ele dizia lá atrás, que era o que eu vou mostrar aqui para vocês, ele desapareceu? E vou mostrar aqui também um comentário muito importante sobre a capacidade cognitiva ou sobre a personalidade psiquiátrica, se a gente pode chamar assim, de Donald Trump, né? Isso tudo mostra para a gente o cenário que enfrentaremos nesse ano de 2026. Bom, antes de entrar nos temas, quero convidar você que chegou agora ao nosso portal e não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, sempre compartilhe com amigo, compartilhe com um amigo, com um parente, com as pessoas que gostam dos assuntos da vida política, porque você ajuda a mais pessoas terem contato aqui com o nosso conteúdo. Não se esqueça de dar o seu joinha, o seu comentário, e se puder, prestigie o nosso clube de membros e o nosso canal de cortes, que sempre tem ali cortes de programas que eu participo e também algumas edições mais enxutas para você compartilhar para mais pessoas. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, hoje teve uma coluna interessante no Jornal Globo do Maurício Moura, ele que é fundador do Instituto de Pesquisa IDEA. E ele levantou uma questão que faz sentido. A eleição que pode acabar no primeiro turno. Será a primeira vez que não haverá disputa na esquerda que possa tirar votos significativos do incumbente, ou seja, aquele que está no cargo, tá? Com essa incumbência, né? O presidente da República, o presidente Lula. Ele mostra que em várias outras eleições, sempre no campo progressista, sempre existiram mais de um candidato, né? Então isso fazia com que o eleitor no primeiro turno tivesse ali uma dispersão de votos. Mas agora, o número de candidatos nesse campo progressista quase que desapareceu. Fica só o presidente da República, o presidente Lula. Daí, todos nós, os progressistas no Brasil, nós temos que jogar todas as nossas energias, todos os nossos esforços para que Lula vença logo no primeiro turno, para faturar logo essa eleição, né? Será uma campanha muito difícil porque atores externos atuarão aqui na nossa eleição, como as grandes big techs. Mas existe uma vantagem pelo fato do senhor Flávio Bolsonaro ser uma pessoa acusada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro de ser um desviador de dinheiro público, um apropriador de dinheiro público, ou seja, um ladrão no português claro. E dessa pecha ele não vai conseguir escapar. Nós, o tempo todo, vamos mostrar aqui algumas cenas desse personagem, algumas realidades desse personagem. Então, compete ao presidente Lula aparecer cada vez mais, falar das suas realizações. Ontem foi um dia muito interessante porque a entrevista que ele concedeu para o ICL teve uma repercussão gigante. Só aqui no nosso portal do José e no nosso canal de cortes foram mais de 100 mil pessoas que assistiram. Então, é muita coisa, né? Muita gente. Sem falar nos outros canais, e os recortes estão sendo feitos, como eu disse para vocês, isso tem um efeito muito importante. Bom, daí a gente chega aqui no derretimento de algumas estruturas dessa extrema-direita. O senhor Lacombe, ele brigou com o Alan dos Santos, né?
e veio para Zeid de uma forma meio educada, né, dizer, olha, meus advogados orientaram para eu ficar calado, mas a verdade é que o Alan dos Santos me deu uma rasteira e ficou com tudo, né, na separação ficou com tudo. Vamos ver um trechinho aqui. Advogados nos Estados Unidos que me orientaram a manter silêncio, né, conseguissem chegar a um acordo sobre a timeline. Esse acordo não veio, de alguma forma ele não veio, mas entendam, isso jamais, em momento nenhum, impediu o prosseguimento da timeline. Jamais eu tentei impedir a continuidade do projeto Timeline. Eu jamais faria isso. Mas barraco sério, hein? O senhor contratou advogado no Brasil e nos Estados Unidos, hein? Jamais faria isso. Tanto que, vejam, o Alan dos Santos ficou com todos os equipamentos da Timeline. Isso inclui 13 câmeras de estúdio. Ele ficou com todo o mobiliário, poltronas, tapetes. Ficou com aquele disco do Elvis Presley, o pinguim em cima da geladeira, né? Levou tudo, né? Não sobrou nada, né? Isso é para vocês verem como é que esse pessoal da extrema-direita, como é que eles gostam muito é de grana. Isso é briga por conta de grana, gente. Uma pausa, muitas incertezas, a opinião do Estadão. Estados Unidos e Irã declaram vitória, mas ninguém venceu. A catástrofe foi adiada, não evitada. E uma negociação ambígua oferece riscos de um Estados Unidos desmoralizado e um Irã ainda mais perigoso. É sempre um editorial colocando o Irã, que está sendo vítima nessa história, numa paridade de crimes que comete Donald Trump, amando o sócio de Benjamin Netanyahu, esse comandante de um Estado terrorista, porque Israel hoje virou um Estado terrorista. E aí é que a gente tem que ter muita firmeza de fazer essa denúncia, porque existem aqui no nosso país muitos descendentes de pessoas que estão sendo assassinadas, estão sendo vítimas do terrorismo praticado por essa turma de Benjamin Netanyahu e seus agentes espalhados no mundo inteiro e aqui, principalmente no nosso país. Mas vamos denunciar essas figuras, né? Vocês verão aqui do que eu estou falando. Hoje, inclusive, uma matéria aqui no Globo. 160 mísseis em 10 minutos e 250 mortos. Foram muito mais de 250 mortos civis. Imagens mostram destruição após ataque mais mortal de Israel no Líbano. Olha, gente, tem uma grande comunidade sírio-libanesa aqui no Brasil. Libaneses são em torno de 10 a 12 milhões de pessoas, os seus descendentes. E como é que essas pessoas estão vendo esse tipo de coisa aqui, ó? As imagens são tenebrosas. Você está na tua cidade, aí você vê uma coisa dessa, morrem pessoas, mas morrem muitas pessoas. Aí o que faz o governo terrorista de Israel? Eles anunciam que mataram uma pessoa, matamos uma pessoa. Mas para matar uma pessoa, eles destroem, aqui como a gente está vendo no cabeçalho dessa matéria aqui, mas destruíram muitas coisas, gente, muitas coisas, muitas pessoas morreram no meio dessa história. E aí, quem está comandando esse genocídio, esse massacre, esse terrorismo, é Benjamin Netanyahu, né? E aqui no Brasil nós temos os seus sócios, aqueles que apoiam, porque essa gente aqui do bolsonarismo, que fica andando com bandeira de Israel para cima e para baixo, eles defenderam o genocídio em Gaza, aquele que Trump fez imagens para fazer um resort sobre os mortos, os cadáveres ali. Eles defendem isso como uma vingança justa, um comportamento justo diante do que aconteceu, aquela invasão lá em Israel, com aquela coisa terrível que foi feita lá pelo Hamas. Mas o Líbano não fez nada, o Líbano não fez, não invadiu ninguém, não ameaçou ninguém para sofrer a população civil esse tipo de agressão que eles estão sofrendo agora. Enfim, à guisa de combater o terror, o Estado está sendo um Estado terrorista. Ele está se rebaixando ainda mais no nível da civilização para combater aquilo que eles acham, enfim, que de fato é uma chaga que precisa ser enfrentada, mas não matando civis, não matando a população. Agora, nesse ano eleitoral aqui no Brasil, é muito importante que as comunidades de descendência libanesa que não votem e façam campanha contra essas figuras, contra o bolsonarismo, contra o Tarcísio de Freitas, vai disputar voto lá em São Paulo. Quem for descendente de libanês tem que fazer campanha contra, porque o senhor Tarcísio ele é amigo desse criminoso aqui, ó. Ele é aliado desse criminoso, de Benjamin Netanyahu, o comandante de um Estado terrorista. E a gente tem que falar isso com todas as letras. O bolsonarismo, quando sai com bandeira de Israel, o que eles estão defendendo?
Porque a explicação espúria é que eles têm uma conexão religiosa, uma conexão civilizacional, como se houvesse alguma coisa em comum a essas comunidades evangélicas que tem aqui no Brasil, que eles buscam se aproximar, com aquilo que defende o Estado terrorista de Israel, comandado por Benjamin Netanyahu. Aí a gente tem que denunciar tudo isso, né? Eu vou falar mais tarde aqui de mais problemas das rachadinhas do senhor Flávio Bolsonaro. Mas como a gente está falando aqui de questões internacionais, eu tenho sempre classificado o Donald Trump como um gangster, um vigarista, é muito legal quando a gente dá uma pesquisada e vê uma pessoa como o professor Jeffrey Sachs falando isso que eu já falo aqui com vocês e trazendo conhecimentos mais profundos de quem mora nos Estados Unidos. Vamos lá. Essas características estruturais, as pretensões de hegemonia, o tamanho do complexo militar industrial, o enorme esquema de lucro e corrupção envolvidos nisso, as questões pessoais, a corrupção de Donald Trump e de sua família, que são os funcionários mais corruptos da história dos Estados Unidos. Quero dizer, uma família e um presidente corruptos na história do país. Há um elemento pessoal de instabilidade psicológica aqui que acredito está em jogo, que é o fato de Donald Trump ser psicopata. Donald Trump is psychopathic. This is a clinical judgment. Esse é um julgamento clínico que tem sido feito por psicólogos e psiquiatras forenses desde que ele surgiu na cena pública, e repetidamente, e eu diria de forma muito convincente. Não se trata de um homem que reúne informações e as processa racionalmente, que pode ser cruel, mas é altamente tático, fecha acordos e assim por diante. Trata-se de um homem desequilibrado, impulsivo, paranoico, psicopata e megalomaníaco. Mas eu estava dizendo, gente, que mesmo com todas essas como é que essas pessoas aqui no Brasil se associaram a Donald Trump? É porque a conexão é nesse campo psiquiátrico, mas é no campo bandido também, né? Olha aqui, isso aqui foi uma entrevista que o Marco Rubio, o homem de confiança de Donald Trump, quando estava disputando eleições para comandar o Partido Republicano, uma entrevista que ele deu falando de Donald Trump. Confiram aqui. Ele dizia, a pergunta foi a seguinte, é que o Marco Rubio menosprezou Donald Trump porque, enfim, gasta muita energia contra os oponentes dentro do Partido Republicano. Aí Marco Rubio fala assim, realmente o Trump cresceu muito, mas quem é Donald Trump, né? No, that's a legitimate and important question. And a couple points. One is we were being attacked by a bunch of other people during this race, so we were responding to that. And the other is I really believed... Aí ele falava, estava sendo atacado por várias pessoas, então estava gastando energia com isso, né? E acreditava que... Aí a gente achou que os eleitores perceberiam essa farsa. A farsa é Donald Trump. Isso não aconteceu, porque ele convenceu muita gente. E agora é hora de lidarmos com isso, né? Acredito que é um vigarista de primeira classe que está prestes a assumir o partido de Lincoln e Reagan. E agora, ou nunca, precisamos lembrar as pessoas que está em jogo aqui. Estamos prestes a perder o movimento conservador para alguém que não é conservador. E perder o partido de Lincoln e Reagan para um vigarista. Bom, essa foi a entrevista, mas tem outra aqui, que essa aqui está com áudio em português, que eu quero compartilhar com vocês. Vamos ver aqui ele falando aqui em outra entrevista. Ele não ganhou nem de longe tanto dinheiro quanto afirma. Quer dizer, esse é o cara que levou a Trump Airlines à falência. A Trump Vodka ninguém a queria. A Trump Mortgage foi um desastre. A Trump University foi uma fraude. Quer dizer, ele não é tão rico quanto diz ser. Todo mundo no mundo financeiro sabe disso. E seus impostos exporiam isso. Então acho que é por isso que ele não inventou essa desculpa de auditoria. É um absurdo. Bem, deixa eu me perguntar uma coisa. Depois do debate, ele disse que o motivo pelo qual é auditado o tempo todo é porque ele é um cristão convicto. Você acha que isso pode ser um fator? Quer dizer, isso é irreal. Quer dizer, de novo, esse cara é um vigarista. Quer dizer, ele está sempre inventando coisas e ninguém o responsabiliza por isso. Quer dizer, você tem um cara que está sendo processado agora por fraude na Trump University. E se eu já vi histórias escritas sobre meu histórico de direção, você sabe que tivemos multas... Gente, esse é o Marco Rubio falando do Trump. Um vigarista, né? ...de câmera de sinal vermelho. Um cara voltou e escreveu uma história sobre como, quando eu tinha 18 anos, fui preso ou multado, devo dizer, por beber cerveja em um parque depois do expediente. E aqui está um sujeito que está sendo processado por fraude, fraudar pessoas. Aqui está um sujeito que teve que pagar uma indenização por contratar trabalhadores poloneses ilegalmente para construir as Trump Towers.
E ele está sendo tratado com luvas de pelica por muitos na mídia, na esperança de que seja indicado. Alguns deles são tendenciosos. Eles adorariam ver um liberal como Donald Trump assumir o Partido Republicano, e outros sabem que é fácil derrotá-lo quando chegar lá. Então ele terá que pagar pelo menos seus impostos e Hillary Clinton desmontará. Senador, terça-feira é extremamente... Então é o seguinte, há uma percepção de que Donald Trump é aquilo que nós dizemos que ele é. Um vigarista, um gangster, alguém que está se utilizando de setores da sociedade norte-americana para ganhar dinheiro, para ficar mais rico, tornar as pessoas que estão ao seu redor mais ricas e sempre ele conectado com o Estado terrorista de Israel, que também tem essas conexões econômicas no Brasil, no mundo, em todas as partes, né? Mas a gente está aqui para chamar a atenção disso que está acontecendo, desmascarar essa gente toda, porque esse ano de 2026 vamos ver essa gente com bandeira de Israel colada nas costas, né? Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau.